Oi, gente, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia de mais um programa Chá da Tati, e que gostoso poder estar aqui com vocês de novo. Bom, segunda-feira, depois a gente vir com a informação da OMS dizendo que colocamos fim a essa pandemia no mundo, então hoje eu vou trazer mais uma vez a minha amada psicóloga Joyce Fernandes, e a gente vai discorrer sobre um papo que é um pouco denso. Então, a gente vai tentar fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais livre. A gente vai falar sobre religiosidade, passando um pouco pelo luto. Então, vai ser um bate-papo. Eu espero que vocês consigam nos acompanhar de uma maneira que saiam um pouco melhores do que a gente começou a se conectar aqui, tá bom? Então, logo depois da vinheta, a Joyce vai estar com a gente. Oiê! Oiê, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Bem-vinda a mais um programa Chá da Tati. É sempre um prazer ter você aqui. Lembrando, gente, que a Joyce é parceira do canal, assim como o Adriano. Então, quando a gente tem uns papos, vamos dizer, um pouquinho mais densos, um pouquinho mais difíceis, a gente recorre a essa psicóloga maravilhosa para a gente bater esse papo e discorrer esses assuntos, tá bom? Joy, como é que você está? Tudo ótimo, eu agradeço aí uma outra oportunidade, né, a segunda vez aí no programa. Tá tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Ô, Joy, eu não sei se você precisa vir um pouquinho mais para cima. Dá uma olhadinha. Assim? Isso. Só para a gente ficar... Meu amor, deixa eu te fazer... Hoje vai ser um papo um pouco mais livre. A gente está se preparando para o assunto da próxima semana, que um dos nossos telespectadores pediu para a gente falar sobre reencarnação. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou chegar no assunto da reencarnação, independente de religião, né? E pensei em discorrer um pouquinho sobre a importância da religiosidade na vida das pessoas, passar um pouquinho pelo processo de luto, né? Que quando a gente fala de reencarnação também tem a questão um pouco do conforto, dessa história da vida após a morte, que a gente não tem respostas prontas, a gente não tem nada que seja definido e unânime, né? E também falar um pouquinho sobre o processo de luto, que vai desde separação, desde um luto num relacionamento, enfim. Então, são papos que não são tão gostosos, né? São papos um pouco difíceis. Eu, particularmente, é o meu trabalho. É o seu trabalho. Então, é por isso que a gente quer você aqui. Então, para quem não te conhece ainda, eu queria que você falasse um pouquinho de você, e aí depois a gente começa o papo, pode ser? Então, tá ótimo. Meu nome é Joyce, eu sou pedagoga e psicóloga, trabalho aqui na área clínica, trabalho com arte-terapia e com a terapia cognitiva comportamental, e sou uma convidada especial da Tati, né? A Tati é minha prima, e a gente tem feito esse trabalho aqui no canal de abordar temas significativos, para falar um pouquinho sobre vida, sobre sentido de vida, sobre o papel da psicologia. Na verdade, a psicologia fazer terapia, né? Existe ainda um pouco de preconceito, mas com a pandemia, a gente percebeu que mudou um pouquinho esse olhar. As pessoas ficaram isoladas, as pessoas ficaram doentes, perderam pessoas, né? Houve um luto coletivo, perderam o emprego. Então, assim, as pessoas ficaram mais vulneráveis, né? Então, o olhar para a psicologia, para o fazer terapia, para passar por esse processo de autoconhecimento, ele deu uma amadurecida, ele ficou diferenciado, né? Então, assim, eu tô aqui com a Tati, né, compartilhando um pouquinho dessas discussões, né, dessas reflexões a respeito disso. Ótimo. Agora, eu acho que a gente já pode começar o papo falando assim, tem um
depois me lembra que eu preciso responder uma coisa que eu deixei uma incógnita na semana passada para a galera falando de uma ponte de travessia e eu não respondi. Depois eu trago. Agora eu vou dizer assim, luto, tá? Vamos começar com o luto, que já é uma porrada, mas vamos lá. Existem várias formas de luto, não só quando a gente perde um ente querido, uma pessoa que a gente ama, não só o luto correlacionado à morte em si, mas o sentimento do luto ele pode estar ligado a outras coisas. Você consegue exemplificar outras coisas em que a gente pode sentir a mesma forma de sentimento? O luto, a palavra luto, ela tem um significado de um fechamento de ciclo, né? Então, pode ser um fechamento de ciclo de alguma fase, pode ser fechamento de ciclo de relacionamentos, pode ser fechamento de ciclo da não existência mais daquela pessoa, né? Quando a gente fala da pandemia em si, né, que trouxe esse olhar diferenciado, pessoas perderam o emprego, então, assim, eu trabalhava naquele lugar, eu tinha uma rotina, eu tinha relações com pessoas ali, eu tinha uma função ali, era funcionalidade. E, de repente, né, eu fui, como se diz? Desligado. Então, assim, aquela rotina que eu tinha, eu não vou ter mais. Então, assim, é uma morte, é um luto, porque não existe mais aquela rotina para mim. Né? Num relacionamento, num namoro, num casamento, né? Você tem uma rotina com aquela pessoa, de repente houve lá uma decisão desse término dessa relação, um desgaste, enfim, N motivos, e aí se finda um fechamento de ciclo de um relacionamento, há uma morte, né? A gente fala das crianças para a fase de adolescentes, né? Hoje eu fui levar o meu afilhado no futebol, meu afilhado está com 11 anos, né? E aí ele foi na frente, ele não queria ficar muito mais perto de mim, as pessoas reclamam, né, que os adolescentes já têm um posicionamento mais de isolamento, de ficar no quarto, não quer participar muito das reuniões em família, né, faz um movimento de isolamento. Ali eu tenho um luto de uma fase infantil ali, que tinha determinado comportamento, para uma fase de adolescente, e depois vem, né, a fase adulta e a fase da velhice, né? Então, assim, fases também, elas têm o começo, meio e fim. E existe uma questão do luto, né, da dificuldade que o ser humano tem nos fechamentos de ciclo, né? A gente fala que fala de 5 fases desse luto, né? Então, toda vez que vem um encerramento de algo, a gente passa pelas 5 fases, né? Não especificamente nessa ordem até a aceitação, que é a negação, a depressão, a raiva, a barganha, que é o momento de negociação, e até a aceitação. Então, se eu perdi um emprego, eu vou passar por essas fases. Se eu terminei um relacionamento, né, eu vou passar por essas fases. Algumas com mais intensidade, né, outras com mais aceitação, né, desse processo. Cada um tem o seu tempo de luto, né. Essa semana eu até postei isso. Eu fui num casamento no Rio de Janeiro, em Paraty, e eu citei isso no meu Instagram, essa história, que fala que eu conheci uma pessoa, a Dona Rita tem 88 anos, e a Dona Rita está com Alzheimer, né? E ela não me reconheceu. E eu tenho lidado com os pacientes isso, a luta da memória de uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa que, né, cognitivamente tem algumas falhas de memória, esquece um pouco a memória recente, remota a memória mais antiga, tem algumas coisas desconexas. E como é difícil quando eu tenho um parente, quando eu tenho alguém da família que não me reconhece mais como um filho, como um irmão, como um neto, é uma morte, é um luto. Porque não é mais aquela pessoa que tinha aquela conexão,
né? Mas é uma pessoa que está passando por uma doença, né? Que existe essa vulnerabilidade aí de memória e aí causa um impacto, né? Como assim a minha mãe não lembra mais de mim, não lembra quem eu sou? Mas é a questão da vulnerabilidade da doença. E também existe aí um luto. Então, toda a fase de encerramento de ciclo, e são fases que o ser humano tem muita dificuldade, por isso que a gente sempre orienta essa busca do processo terapêutico para aprender a administrar isso. Eu vou sentir, né? Eu vou sentir raiva, eu vou sentir depressão, eu vou sentir medo, eu vou sentir vários sentimentos, mas como eu administro isso? Esse fator do administrar isso que vai fazer um diferencial no teu processo de recuperação, de cura, de reconciliação consigo mesmo. Eu acho um grande barato, isso a gente vai falar, é um assunto denso, né? A gente está falando de ciclo, eu fiquei imaginando até pessoas que se aposentam, então viveram uma vida inteira pensando na aposentadoria, e aí se aposentam e falam, cara, o que eu vou fazer agora, um pouco da minha vida? Passa por uma certa tristeza, né? Por um certo processo, até conseguir de fato se entender dentro daquele novo universo. E aí eu lembrei, eu não sei se você viu, gente, para quem anda aí pelas mídias sociais, teve uma atriz americana que fala sobre o processo de, cara, tudo isso às vezes é tão difícil, mas é tão gostoso a gente poder sentir. Então, quando a gente fala de sentimentos, a gente tem amor, alegria, a gente tem entusiasmo, êxtase, a gente tem coisas tão gostosas para sentir, mas às vezes a gente passa por tristeza, pelo luto, pela raiva, pelo ciúme, e aí a gente fala naquele momento, eu não quero mais aqui, eu quero me livrar dessas sensações, mas o grande barato da vida é poder sentir, né? Poder passar pela vida com todas essas nuances do que o coração da gente pode pulsar, pode fazer com que a gente viva, né? E ela fala muito sobre isso, de que prefere 1000 vezes passar pela vida assim, do que não sentir absolutamente nada. Tem um filme muito antigo, que é Cidade dos Anjos, que fala um pouco sobre isso, e também sobre o luto, né? Você lembra desse filme? Nossa, quando você falou, eu lembrei na hora, né? É muito legal, porque tem uma cena que fala isso numa conversa dos anjos, né? Porque ele está ali, é um anjo que está guardando uma pessoa, e aí ele escolhe, né, perder o cargo de anjo, não sei se a gente pode falar assim, para sentir realmente o que o ser humano sente, né? Tanto no aspecto positivo, tanto no aspecto negativo, né? O Padre Fábio fala, né, não existe crescimento sem sofrimento. Uma pessoa que é suscetível a passar por problemas na vida, situações complicadas, quando ele está aberto, ele amadurece muito, ele cresce muito, né? E quando você chega na sua idade, né, você está idoso, na idade mais velha, você tem uma maturidade diferenciada, né? Isso eu falo até dentro aqui do consultório, que eu falo assim, o que você falaria, né, uma atividade que a gente faz, o que você falaria para você mesmo, na tua versão de 10 anos, de 15 anos, e aí eles trazem uma demanda, é muito bonito isso, né, porque eles vão falar de como eles gostariam que eu, lá no passado, né, vivesse da forma até chegar à fase adulta, né. Uma coisa também, você falando dessa questão da aposentadoria, é a síndrome do ninho vazio, que é quando a mãe ali tem um ninho, cuida dos filhos, né? Os filhos passam pelas fases, crescem, saem de casa, vão viver suas próprias vidas, e aquela mulher que tinha tanto tempo de dedicação ali para os filhos, ali para a família, ela se vê num momento de vazio, um ninho vazio, né? Porque assim, agora, o que acontece, né? Criei meus filhos e fico um pouco perdida e tem um aspecto um pouco de sintomas depressivos
nesse ponto, porque às vezes não fez outra coisa além disso, né? Então eu trago isso, é importante você ter ali a questão da educação dos seus filhos, mas também você investir em você como mulher, né? No caso, isso acontece mais, né, no aspecto feminino, mas com o homem também acontece aí, desse cuidado, no sentido de que como é que você quer envelhecer, como é que você quer terminar a sua trajetória, né? Então é importante fazer isso, fazer coisas que gostem, coisas que deem prazer, para quando chegar esse momento, você pensar numa funcionalidade para você. Porque a criança, né, faz os filhos, eles demandam bastante. É escola, é lição, é comida, é casa, é cuidar. De repente, isso acaba, eles vão vivendo suas próprias vidas, né, e você fica numa dimensão de agora mudar essa funcionalidade, né? Lógico, vai ter as visitas, às vezes, né, uma avó que cuida do neto ali, que ajuda a família, mas não no mesmo aspecto, na mesma intensidade que era quando, né, as crianças estavam pequenas. E aí vamos para uma outra parte, que entra a religiosidade, né? Então, é claro que aqui a gente tem que ter a responsabilidade de trazer a religiosidade não vinculada, de fato, a uma religião específica. E eu falo isso porque, por exemplo, eu nem seria referência para isso. Porque, como diz o Marcelo, meu marido, que você conhece bem, ele fala, para onde tu vai? Porque eu acendo a vela para Nossa Senhora, eu falo com o anjo da guarda, eu vou para terapia, eu vou para uma roda de tambor xamânico, eu vou para a igreja protestante, eu não tenho nenhuma crença específica, mas eu creio que Deus e tudo aquilo que a gente fizer de bom na vida vem de volta. Então, eu nem teria propriedade para falar de religião, por isso que eu peço licença a vocês para a gente conversar sobre tudo de uma maneira livre, aberta, leve, né, sobre esses assuntos. Então, por favor, também para quem vai estar aqui com a gente assistindo, estejam de coração aberto e prontos para receber, porque tem várias formas de informação que, vindas com amor, só vai agregar. Fechado? Porque é um assunto muito delicado para a gente falar, né? Mas a religiosidade, você acha que ela esbarra? E eu não estou falando do mérito de crer na existência de um ser, de um Deus, né? Eu estou falando pelo fato de usar a religião ou a crença também como algo que vai nos ajudar nesse longo processo do luto. Então, independente do que a gente crê, como a gente crê, a religião pode ser uma ferramenta, de fato, para nos ajudar no processo de luto, seja ele por morte de fato, por fim de ciclos, e esse acalanto, até quando ele é saudável? Tá. Existem duas formas aí, né? Dois aspectos, desculpa, né? A religiosidade e a espiritualidade. O que você trouxe na sua fala, Tati, foi a questão da tua espiritualidade, que é a questão da conexão com o que eu acredito, com a minha fé. Então, eu posso acreditar num ser superior, eu posso acreditar na natureza, eu posso acreditar numa coletividade aí de relação ao amor, eu posso acreditar numa energia, e a religiosidade vai ser a religião que eu sigo. Então, são coisas diferentes, né? Sim, são conectadas, mas, por exemplo, uma pessoa que é cristã, ela segue, né, os valores do cristianismo, né, da pessoa de Jesus Cristo, por exemplo. Mas, quando uma pessoa fala, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, por exemplo, mas ela pode exercer a espiritualidade dela, acreditando na natureza, acreditando na energia, no universo, enfim, né? Então, assim, eu tenho a prática da espiritualidade e a prática da religiosidade, eu possa ter conexão ou não. Tem muitos estudos, assim, que trazem isso. Hoje a medicina também está abrindo a porta para isso, do impacto que há nesses estudos de pessoas que investem, né, nessa espiritualidade. Eu coloco a religiosidade dentro, né,
esse campo da espiritualidade, nos resultados do tratamento. Então, uma pessoa que investe na espiritualidade, ela tem melhores resultados no tratamento do que a pessoa que não investe nessa espiritualidade. Isso é comprovado. A gente é um ser biopsicossocial. Então, a gente, é biológico, tem uma formação fisiológica, a questão da psicologia em relação à tua saúde mental e o social, porque você convive com outras pessoas, Quando você investe na espiritualidade, você entra para um campo de esperança, de expectativa, principalmente em relação à morte, porque no caso da religiosidade, ela tem, independente se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, eu não posso falar um pouco das outras religiões porque eu não conheço, mas existe uma pregação de equilíbrio emocional e paz interior. E isso faz com que o tipo do pensar mude, seja voltado para algo mais positivo. Quando você pensa em algo mais positivo, quimicamente você está fazendo alterações no seu corpo. Então, assim, você melhora, a gente fala da questão da homeostase, que é o equilíbrio emocional. Então, assim, se eu trago valores positivos, valores de fé, valores de esperança, valores de cura, eu estou investindo quimicamente no meu organismo e fortalecendo a imunidade dele, Outro aspecto também, que a religiosidade também ajuda, a espiritualidade, é no sentido do perdão, porque é uma tecla que ela é muito consistente em relação aos valores, principalmente os valores cristãos, no sentido de a gente precisar perdoar o outro, e a gente tem, na outra live eu falei das feridas emocionais, de injustiça, de traição, de abandono, o fato de você emitir o perdão, entrar com esse processo de perdão, não para que o outro seja merecedor ou não, mas por você, porque quimicamente, para você não guardar mágoa, é você cuidar do seu corpo, é você cuidar da saúde mental. E além do perdão com o outro, o seu auto-perdão, de alguma coisa que te incomoda, que você também precisa se perdoar. Então, assim, investir nesse campo é cientificamente provado que melhora a condição de tratamento das pessoas. Eu vou voltar um pouquinho na sua fala, porque eu vou lembrar de uma pessoa que é uma das melhores pessoas que a gente conhece no mundo inteiro, é uma das pessoas que a gente conhece que mais faz o bem, e ela é ateia, que é a Angelina Jolie, a atriz. A Angelina Jolie é ateia, ela não tem nenhuma religiosidade específica, mas ela trabalha com causas de abandono infantil, com causas de fome na África. Ela adotou várias crianças, ela luta por direitos humanos no mundo, ela tem uma fala muito forte, ela doa salários de alguns filmes para instituições que vão cuidar de fato de crianças nas regiões mais necessitadas do mundo, e ela é ateia. Então, quando a gente estava falando sobre a espiritualidade e a religiosidade, que você me falou bem da espiritualidade, eu acho que ela é uma das pessoas. Até houve uma discussão saudável com uma pessoa, a gente estava falando sobre isso, e eu falei, gente, não é possível que essa pessoa vá para o inferno, se é que existe, a questão do inferno, não vou entrar nisso, É uma pessoa como essa, que faz o que ela faz para as crianças no mundo, para as pessoas, ela tem o lugar dela lá, e como ela vai aceitar isso depois da morte, eu não sei, que vai entrar em contato com os caras e vai falar, então vocês existiam, mas ele exerceu, de fato, a humanidade dela, a espiritualidade dela para com o outro. Então, eu só queria voltar nisso de que ela é ateia, embora as pessoas possam questionar isso, porque ela é uma pessoa que se doa para o mundo. E sobre o que você tem falado agora? Pode falar. Não, eu admiro, até falo, até brinco, porque ela a Angelina contrata equipes
momentaneamente para tal lugar, médico, assistente social, psicólogo, tá? Eu falo, nossa, seria uma meta de vida para mim, uma vez trabalhar com uma equipe dela, assim, né, para um serviço que ela oferece, né? A espiritualidade da Angelina Jolie é a imagem do amor, né? Do respeito, da doação, da caridade. E é engraçado, né? Só trazendo, uma vez eu vi uma entrevista, desculpa te cortar, eu vi uma entrevista do Augusto Cury na Ana Maria Braga. E o Augusto Cury disse que ele era ateu. Ele era ateu, e aí ele foi contratado para fazer uma análise da personalidade de Jesus Cristo, de uma forma científica, né? E ele foi atrás, ele foi para os Estados Unidos, foi para Jerusalém, fez um levantamento e tal, e ele é muito bonito, assim, a fala dele, porque ele falou assim, eu me converti ali, porque eu me apaixonei pela figura de Jesus Cristo como ser humano, né? Pelos valores que ele passa, pela bondade, por tudo que ele traz, de estilo de vida que ele deseja pra gente. E ali eu virei cristão. Eu virei cristão a partir de um estudo científico da personalidade dele, né? Então ele falou, não tem como não se apaixonar. E eu acho que você trazendo a questão da Angelina Jolie, né? O que ela pratica é o que o cristianismo pede, né? É o respeito, é a caridade, é a empatia, é o amor ao próximo, é o dividir, né? Então, assim, é uma prática. Eu acho que o importante é ter essa prática. Então, acho que é isso. É isso. Agora sim, vamos lá. Papo pesado, hein? A gente vai falar sobre reencarnação no nosso próximo programa. Então, eu vou trazer uma pessoa que coordena até uma casa, que é a Manto Azul, uma casa espiritualista, né? Porque é de Allan Kardec, enfim, fala sobre o kardecismo, mas ela vai falar sobre reencarnação, que não é um tema específico do kardecismo. O budismo fala disso de uma outra forma, então a gente vai abranger isso de uma maneira um pouco mais ampla. Mas, falando sobre luto de morte, a gente perdeu alguém, a gente passa pelas 5 fases, né, do luto, a gente fala sobre a negação, a gente transforma isso de alguma forma, e eu falo abertamente que esse programa existe depois de um luto, e oferecendo isso para alguém que me trouxe essa sensação, esse sentimento, como uma forma de homenagem a essa pessoa. E aí, quando a gente vai falar sobre a reencarnação, tem um filme lindíssimo com Joyce, me ajuda, que é Um Lugar Além da Vida, né? Que é com esqueci o nome dele, Robin Williams. Amor Além da Vida, né? Amor Além da Vida. Esse filme é incrível, para quem não assiste, também é um filme antigo. Gente, eu sou velhinha. Então, a Cidade dos Anjos, todos os filmes são filmes incríveis, que eu aconselho vocês assistirem. O Robin Williams, ele até cometeu suicídio depois de um tempo, e ele tinha além de ser uma pessoa que a gente viu filmes muito engraçados dele, né, poéticos, ele tinha, e vocês podem pesquisar, ele tinha a necessidade de trazer pessoas carentes para trabalhar nos sets que ele trabalhava. Era uma das pessoas mais amorosas que a gente conhecia, e ele cometeu suicídio. Então, não vamos falar sobre suicídio, acho que nessa live, porque é um assunto também que tem luto, tá? Mas a gente pode falar isso no próximo programa. Mas, vamos lá. Vida após a morte, crer na vida após a morte, crer que a gente pode se encontrar com os nossos parentes, com as nossas pessoas, que a gente pode se conectar com elas depois da nossa existência terrena. E aí eu vou de novo para o âmbito de o quanto isso é acalanto e o quanto isso pode fazer com que a gente se apegue demais a esse fato e não consiga descolar disso para uma vida saudável. Na verdade, é o teu elemento, a tua escolha no sentido da esperança, do que você acredita, né?
Eu tive pacientes até que tinham uma outra religião não sei se a gente pode falar assim, né? Com a morte de uma pessoa querida, até partiu, né, para estudos da religião espírita, porque eles falam, né, a resposta é diferente, a resposta que é algo que batia mais com o meu campo de esperança aí desse reencontro, né? Toda a questão da morte, né, quando você chegar, ninguém está preparado, essa questão da despedida é muito complicada, e assim, as pessoas têm muitos sintomas depressivos quando você perde alguém, mas fica muito presente aquilo que você acredita. Então, assim, até no cristianismo, no sentido, né, da religião católica e evangélico, né, existe uma coisa do apego. O apego que eu trabalho aqui com os pacientes, né, se invertessem os papéis, se aquela pessoa não morresse, você morresse no lugar da pessoa, o quanto como você acha que você gostaria que as pessoas que tivessem ficado, se comportassem? E essa inversão de papel é muito impactante, porque quando eu estou sofrendo um luto, né, que eu tenho esse apego, essa dificuldade de despedida, e às vezes com pessoas que a gente não conseguiu se resolver aqui, né? Eu acho que até a margem espírita dá isso, né? Essa impressão de voltar em outras vidas. Eu não conheço muito bem, mas de você resolver coisas em outra vida, né? Com a outra pessoa. Mas no sentido de que quando eu olho como a pessoa, se fosse o inverso, como eu gostaria, eu ganho uma força de vida. Porque o meu ente querido não gostaria que eu ficasse depressiva, não gostaria que eu ficasse chorando, que eu me isolasse, que eu parasse de fazer as coisas que eu gosto, pelo contrário, né? Tem até aquele filme, eu gosto muito, que passa na Irlanda, a gente já falou dele aqui, acho que na outra situação, que o marido ele morre e ele vai deixando cartas para essa esposa de coisas que ele gostaria. PS, como é o nome? PS, eu te amo. PS, eu te amo. Eu adoro, assisti esse filme umas 10 vezes. E ele fica colocando cartas, né? Ele vai se comunicando com ela pós-morte, com cartas, dizendo o que ela precisa fazer, assim, no sentido de retomar essa vida, de seguir em frente, de ir atrás de sonhos, de ter a oportunidade de estar aberta para o amor de novo, né? Então, assim, precisa só tomar cuidado, que é isso que a gente traz aqui, de quanto que esse apego, mesmo com a esperança, né, seja na sua religião, na questão da reencarnação, na questão do reino, né, que o cristianismo traz isso desse novo reino, é a questão do apego no sentido de atrapalhar a minha vida aqui, agora, né, dos sintomas depressivos, do me limitar a não comer bem, a não dormir bem, a eu ficar doente pela morte de alguém, né? E eu parar a minha vida e eu parar de viver ali e parar com as minhas metas e os meus objetivos. Então, assim, uma coisa que eu ressalvo muito aqui troca os papéis. Como aquela pessoa que faleceu gostaria que você estivesse vivendo hoje, com qualidade de vida, com saúde mental, com paz interior, né? E que aproveitasse, né? Tem um livro da Ana Cláudia Arantes, que o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, acho que é isso, né? Que ela cuida ela é do campo mais da geriatria, em cuidados paliativos. Então ela fala nesse livro sobre os arrependimentos das pessoas no final da vida. E é muito bonito esse livro, porque traz, né, o quanto que você tem que ser intenso, o quanto que você precisa falar não na hora de falar não, né, agradar o outro ali, que o ser humano acaba, às vezes, se anulando no sentido de querer agradar o outro, como você quer viver até o momento da sua morte. É um livro muito, muito bonito, e a Ana Cláudia tem um trabalho maravilhoso, é muito amiga
do Padre Fábio de Mello, né? Então é o sentido, né? Como está o meu apego? É quantificar. Eu tenho essa esperança, né, dessa reencarnação, né? Então até os espíritas falam, né? A questão do apego, dizem que atrapalha, né? A pessoa no outro plano, né? Eu não sei falar as especificações, né, da religião, mas no sentido de que eu preciso retomar a minha vida, eu preciso viver até o dia da minha morte, porque aquela pessoa me amava e eu amava aquela pessoa de uma forma que eu tenho certeza que ela gostaria que eu estivesse conquistando coisas, que eu estivesse vivendo momentos alegres, compartilhando amor, o estilo de vida que ela gostaria que eu tivesse, é isso que eu preciso investir, né? Por mim também, né? Não só pelo outro, né? Então, começando a fechar as portas e as janelas que a gente foi abrindo aqui, a gente precisa ressaltar, de fato, a necessidade que a gente tem de investir na gente, né? A gente que está aqui, agora, nesse presente, vivendo. Então, a gente terminou o ciclo vamos supor, da aposentadoria, me aposentei, não tenho mais aquela rotina, de efetivamente criar uma outra rotina, de algo que lhe seja gostoso, de algo que você sempre quis fazer. E a gente falou, eu acho que na outra live também, sobre o Navirella, né? Que é aquela dorama, que eu amo dorama, eu amo dramas coreanos, que ele diz, eu sempre quis dançar, eu sempre quis, e aí foi atrás, eu sempre quis cantar, eu sempre quis, e às vezes a gente abdica da própria vida, dos próprios desejos, justamente porque a gente cria uma família, porque a gente tem a demanda de ganhar dinheiro para viver e tal, e esquece um pouco dos prazeres. Isso a gente está falando, né, em casos específicos na vida, mas a necessidade de olhar para si, vamos fechar essas portas. Em todos os portas e janelas, a gente foi abrindo aqui. Em todos os casos que a gente falou e exemplos que você trouxe sobre luto, o fato da gente conseguir olhar para a gente não passa pelo egoísmo, né, Joyce? Passa pela necessidade que a gente tem de continuar a nossa existência, fazendo o presente da vida que a gente recebeu, utilizando-o de maneira adequada, de maneira que a gente possa desfrutar, e que se há a vida após a morte, se há o nosso encontro com Deus, não importa de que forma, quando a gente for perguntado sobre o que você fez com a tua vida, a resposta seja algo que te fez feliz. Faz sentido isso que eu estou trazendo? Ou você pode discorrer um pouco mais sobre isso? Pensar no eu, né? Uma ótima finalização. O que as pessoas temem muito é a visão do outro, né? Como no dorama, por exemplo, eu sou homem e vou dançar balé com 70 anos. Vai, porque é algo que te fez feliz, é algo que te dá prazer, é para você, não é para o outro, né? Eu vejo muito essa fala aqui, mas eu gostaria tanto de fazer isso, mas o que o outro vai pensar de mim? Não importa, né? É aquela coisa, né? A gente pensa do jeito que o outro tem tanta coisa para pensar que vai ficar pensando em todo mundo e o tempo para ele. Né? As pessoas não têm esse tempo, né? As pessoas têm que pensar nas suas coisas, né? Então, assim, precisa se permitir, precisa abrir as gavetas dos desejos antigos aí, dos sonhos antigos, né? E aí que eu falo, se tem enquanto respirar, né? Não importa a idade, você precisa se permitir ter a qualidade de vida com coisas que você gosta de fazer. Um dos sintomas da depressão, que a gente chama de anedonia, é o fato de você perder o gosto por coisas antes que você tinha prazer, né? Então, assim, você voltar a fazer ou começar a fazer coisas que te proporcionem uma saúde mental, que te proporcionem prazer. E aí eu trago a questão química, né? Estou num momento de felicidade, eu sempre falo para os pacientes, né? Agora no final do ano teve a Copa do Mundo, quando o Brasil fez o gol, né? Você ficou quieto, parado assim, gol? Não.
né? As pessoas normalmente gritam, vibra, tal. Aquele momento, se as pessoas soubessem o quanto quimicamente é jogado assim, no organismo, eu vou falar de uma forma um pouco tosca, né? De substâncias positivas, porque foi um momento de euforia, né? Fez bem para o meu corpo, porque todo momento que traz essa questão de felicidade, de alegria, de prazer, de conquista, né? Eu tenho um amigo que ele estava atendendo no pronto-socorro e veio uma moça que estava grávida e ela ganhou um carro, tinha acabado de ganhar um carro nesses concursos de Natal e ela passou mal, né? E aí ela foi para o pronto-socorro, estava grávida, né? Fez todos os exames que precisavam fazer e tal. E aí ele escreveu assim no laudo, né? Diagnóstico, excesso de felicidade. Ela ficou muito contente porque ela ganhou o carro, já estava com 8 meses, né? Ali ela ficou muito extasiada, né? Mas estava tudo bem, só foi um momento assim de, ai, que legal, né? Eu ganhei o carro. Então, assim, toda vez que a gente tem um momento de prazer, um momento de felicidade, quimicamente a gente está contribuindo para a nossa saúde física, né? Para o nosso organismo e para a nossa saúde mental. Agora, outra pergunta. Que eu vou passar pela culpa, tá? Que é, por exemplo, a gente falou um pouco sobre isso, mas assim, uma pessoa que eu amava muito, ela não está mais comigo, ela faleceu, eu podia ter feito alguma coisa para ajudar, eu podia ter falado o quanto eu amava, eu podia ter não estar brigado com aquela pessoa, eu estava muito tempo sem ver os meus pais, e aí minha mãe faleceu, e eu estava em outro país. Então, assim, tem várias coisas em que a gente faz que traz uma culpa. E aí, vamos lá, aquela situação não pode ser desfeita. Aquilo aconteceu de fato. Eu estava brigada com aquela pessoa que faleceu e me arrependo e me culpo porque eu podia estar em contato mais com aquela pessoa. É claro que a gente traz para a vida a necessidade de gente para ter uma vida boa, uma vida bacana, perdoe mais. Perdoar não significa trazer para perto uma pessoa que te fez muito mal. Você pode perdoar dentro do seu coração e não necessariamente falar, quero, né, perdoa e deixa ela 10 quilômetros de você. Mas, quando a gente fala de culpa de alguém que a gente ama muito, tá? E aí eu sinto uma culpa porque eu não a levei para o hospital, eu não estive com ela, eu não percebi que estava acontecendo aquilo, eu não, né? O processo de luto pode e tende a levar a um processo de depressão, né? Eu posso estar errada, mas assim, a culpa, o autoflagelo, né? Eu podia ter feito diferente e tal, só que essa sensação não vai mudar o fato, não vai mudar o que aconteceu. Há um caminho também dentro desse processo de luto, com a culpa, da gente conseguir se reencontrar dentro da gente? A vida é um aprendizado, né? Quando você traz essa questão da velhice que a gente comentou aqui, um grau de maturidade, eu falo em todos os aspectos. Aquela pessoa que se sente, hoje ela se sente culpada por uma versão ali que fez algo que não foi suficiente no julgamento dela, ou que ela achou que deveria fazer, né? Então, assim, a versão de hoje consegue enxergar isso, mas aquela versão não enxergava, né? Então, assim, por isso que a gente fala da questão do auto-perdão. Aquela Joyce de 10 anos atrás, a Tati de 10 anos atrás, teve algumas atitudes que, se hoje, com a maturidade de hoje, teria feito diferente, né? E colocado um caminho diferente. Eu estou com 40 anos. Né? Com 50 anos, a minha cabeça vai ser diferente, a cabeça da Tati vai ser diferente. Então, assim, por que a gente precisa desse auto-perdão? Tanto não é por aquela questão, né, de guardar rancor até de si mesmo. A culpa, ela atrapalha. A culpa não traz paz interior. A culpa não traz saúde mental. Então, eu preciso ter essa conexão de olhar com misericórdia para aquela versão que fez aquilo, e às vezes é uma semana, né? Às vezes assim, eu perdi meu pai semana passada, aquilo já vem de todo um contexto
ali que poderia acontecer, e realmente, o que você falou, coisa que não dá para a gente voltar atrás, né? E o perdão, o auto-perdão, o sentido de olhar e ver, aquela minha versão não conseguia, não teve aquela maturidade para enxergar isso, não teve aquela maturidade para tomar aquela decisão, para fazer aquela escolha, né? Hoje eu faria diferente, né? Então, assim, a gente fala de um exercício chamado self-talking, né? Que é você conversar com você mesmo. Então, assim, trazer isso para você, né? Da tua versão agora. E eu gosto muito de uma frase do Papa Francisco. Teve um momento lá que ele foi um pouco rude com uma pessoa e ele pediu perdão, né? E ele falou, olha, me desculpe, mas eu estou em construção. Somos seres em construção. Então, assim, hoje, né, não vou falar, né, a gente tem os nossos erros, a gente tem as nossas falhas, e quando vem alguma situação impactante, a gente entra no processo de luta e fuga, né? Ou a gente enfrenta ou a gente foge. Isso é automático do ser humano. Agora, você ter aquela consciência de olhar a situação, fazer analisar e ver como você vai se comportar diante daquilo é uma questão de nível de maturidade. E a gente está sendo construído, né, como ser humano. O Jung fala de um processo de individuação, que é esse processo de construção, de crescimento, de aprendizado, e que a gente não chega a um patamar assim, olha, cheguei. Mas, no final da vida, você morre, né? Você vai morrer, e aí o processo de individuação acaba ali, no processo da tua morte. De resto, tem pessoas que estão abertas, tem pessoas que não estão abertas. Então, tem pessoas que estão abertas a amadurecer, tem pessoas que não. Então, assim, é o que eu falo, precisa ter esse auto-perdão. E precisa olhar e falar, olha, essa versão minha, né, me perdoe, me desculpe, né? Gosto muito das frases do Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, eu sou grata. E eu te amo. Eu te amo. Quanto que essas frases simbolicamente têm um sentido muito grande, né? Tem gente que não consegue pedir desculpas, tem gente que não consegue perdoar. E outra coisa, às vezes as pessoas se cobram, eu gosto muito de trabalhar um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, dentro do consultório, né? Eu quero fazer um programa só sobre as 5 linguagens do amor. Eu sei que você vai falar dele, mas fale dando um gostinho só, porque eu vou te trazer para a gente falar sobre as 5 linguagens em 1 hora de programa. É importantíssimo. As pessoas se cobram muito. Esse livro, eu gosto muito dele, de um psicólogo, hoje acho que ele é pastor, também velhinho, não sei, uns 80 e pouquinhos, mora na Califórnia, Gary Chapman, que ele traz a questão das 5 linguagens, de que a linguagem que eu oferto para o outro não necessariamente pode ser a linguagem que o outro queira receber ou queira ofertar, né? Então, vai ter gente que toque físico, né? A nossa família é muito toque físico, né? Nossa família tem uma demanda. Eu sofri muito na pandemia, não podia abraçar, não podia dar beijo, não podia dar cheiro, não podia dar nada. Né? Tem gente que tem uma linguagem, toque físico, outra linguagem, tempo de qualidade, fazer as coisas com o outro. Vou lavar o carro com o meu parceiro, vou cozinhar com o meu parceiro, vou no mercado, assistir uma série, uma série, filme, é um tempo de qualidade. Presentes, né? Terceira linguagem, eu ofertar, presente, gostar de presentear. Atos de serviço, né? Tenho uma amiga, né? Agora eles se separaram, mas ela falava assim, eu prefiro que meu marido leve o lixo para fora do que ele me abraçar, por exemplo. Eu fico mais feliz com isso, porque a linguagem que ela quer receber é atos de serviço. E o palavras de afirmação, né, que é o elogio, é validar. Então, às vezes as pessoas falam, eu não abraçava muito meu pai faleceu e tal. Mas assim, é a tua linguagem? Era a tua linguagem?
De repente você era a pessoa que comprava o remédio para o teu pai, que ia limpar a casa, né, que trocava a fralda, enfim, né? E às vezes você não percebe que há outras linguagens de amor naquele cenário. E aí você foca nisso e traz a questão da culpa. Então, assim, que bom que você reconhece que coisas, hoje se eu tenho culpa, que coisas podiam ser feitas e não foram feitas. Assim, que bom que tem esse reconhecimento. Posso mudar? Eu não posso. Mas eu posso acolher aquela minha versão e hoje trabalhar diferente no meu dia a dia com as pessoas que eu amo e futuramente, se eu tiver um cenário semelhante ao que eu tive e eu tive culpa. Excelente. Meu amor, a gente está começando a caminhar para o final. Eu acho que eu já vou começar com as despedidas, porque a gente tem só 1 hora de programa. Não estou reclamando, gente, 1 hora é tempo suficiente, mas eu sempre brinco que eu sou uma pessoa que fala muito. E então, às vezes eu quero continuar no papo e a gente tem aqui um tempo, mas eu deixo aberto para vocês aí. A Joyce tem aqui o WhatsApp da Joyce para vocês mandarem mensagem para ela. Tem também o Instagram para vocês começarem a segui-la. E o WhatsApp da ABS TV, que está aberto para vocês, para que vocês possam enviar questões, sugestões, falar sobre o programa. Fiquem à vontade. Tem também o grupo do WhatsApp da ABS TV, que é onde vocês vão ficar por dentro de várias coisas que acontecem na nossa região. Então, a gente tem as informações colocadas aqui no decorrer da programação aqui da TV. Acompanhem, eu convido vocês, porque a gente quer continuar falando sobre o assunto, cortes, onde você encontra nas mídias sociais. Então, tudo aqui vocês têm com a gente, tá? Joy, vamos finalizar. Eu quero me despedir de você antes de eu caminhar para o final do programa. Só para a gente concluir mesmo. Que você possa deixar alguma indicação, que você possa deixar alguma... pode ser o livro, inclusive, da linguagem do amor que a gente vai conversar, alguma dica para as pessoas que estão nesse processo de luto por algum motivo, onde elas consigam respirar, se conectar com elas e começar a levantar a mão e dizer, gente, estou precisando de ajuda. Fala um pouquinho do filme que você falou, eu não assisti, A Baleia, e que eu acabei não tendo coragem de assistir, que você fala sobre a dificuldade das pessoas em pedir ajuda e o que pode acontecer com elas. Então, tudo bem, gente, a gente não está bem e falar, não estou bem. Aí eu vou fazer só um adendo. Essa semana, eu fiz uma publicação em todas as minhas mídias dizendo, gente, estou precisando reabastecer. Por favor, me digam a palavra de carinho. E eu coloquei isso sabendo do nosso papo, porque eu falei, vamos ver como é que isso vai funcionar, tá? E aí eu recebi algumas mensagens, algumas que me mandaram, não uma palavra, mas frases incríveis. Eu não repostei justamente porque, gente, eticamente era para mim, eu não quero confete, mas enfim. Algumas pessoas me mandaram mensagens longas de amor, de coisas. Algumas amigas me ligaram e disseram, qual o problema, o que está acontecendo, o que houve? Tipo, tá tudo bem, deixa eu fazer a checagem disso. Aí outras pessoas que passaram, pessoas muito carinhosas, amorosas da minha vida, que passaram por isso sem se manifestar, porque está no correr do dia, porque, enfim, passa. E eu recebi uma terceira informação, que foi o ato, que foi uma delícia. Gente que apenas me encontrou e disse assim, eu tô tão acostumada com você dando carinho, eu não entendi o que está acontecendo. Você pode me explicar? Tipo, eu nunca imaginei que você diria algo assim. E aí eu falei, foi um experimento, eu estava tentando conversar com vocês, sentir de vocês como é que isso está batendo nas pessoas e tal, mas está tudo bem, e assim, é ótimo a gente receber um abraço, para que a gente consiga também repassar esse abraço, né? Eu falo demais, mas eu falo, a gente tem um copo, né, cheio de amor, à medida que a gente vai entregando esse amor, o copo vai esvaziando, a gente precisa reabastecer, e a gente consegue fazer isso no coletivo, né? Era isso aonde eu queria chegar. Mas finaliza, para a gente cortar aqui, e mais um convite de que eu te quero de volta, eu não sei quando você volta,
mas já fica ciente de que a gente vai falar sobre as linguagens do amor, porque esse tema você me apresentou e eu acho que vai elucidar o mundo. Sim, o filme da baleia é um filme que eu não gostei muito, mas assim, o filme é bom, mas no sentido porque eu vi que faltou isso, né? Faltou esse movimento aí de eu preciso pedir ajuda, eu preciso me cuidar, né? A gente é ser humano, né? Nós somos falhos, né? A gente que é psicólogo também precisa ser cuidado e, né, temos os nossos psicólogas também, né? Acaba virando um trio, né, de paciente com a gente, com a nossa psicóloga. Mas no sentido, duas coisas que eu quero deixar importante. Verbalizem o que vocês sentem. Porque às vezes o outro não sabe, às vezes não consegue, não adivinha o que você está sentindo. Então, assim, se eu estou passando por um processo de luto da minha fase, verbalize, né? Fale como você está se sentindo, como você fez, né? Olha só a chuva de carinho que você recebeu, verbalizando, opa, né? Eu oferto, porque é da tua personalidade, isso, mas eu gosto de escutar, eu gosto de receber, eu gosto de saber o quanto eu sou importante, né? E se você tem alguma culpa, se você não teve a oportunidade de pedir uma desculpa, alguma pessoa está aqui ou não, né? Use algo simbólico, né? De repente, fazer uma visita no cemitério, escrever uma carta falando de como você está se sentindo, um pedido de desculpa, porque assim, a tua versão hoje precisa disso. E como a gente não consegue voltar de uma outra forma, eu posso fazer isso de uma forma simbólica. Joyce, parece bem uma bobeira, escrever uma carta para uma pessoa, não é. É muito simbólico, né? Então, assim, e procure, uma frase que eu gosto de deixar assim, como você quer envelhecer, né? Você quer envelhecer, como você quer ser lembrada, né? E também após a sua morte, né? Quem foi a Tatiana, quem foi a Joyce, o que ela fazia, qual que era a tua parte, tua funcionalidade no mundo, qual que é o sentido de vida para você, né? E procurar ter uma vida nesse sentido, de qualidade de vida para você, de qualidade de vida para os outros, ter a palavra perdão aí como uma prática de pedir perdão e de se auto-perdoar, se acolher com a culpa, né? E acho que é isso também, quando eu começo também falo bastante. Acho que finalizando é isso. Eu vou, então, gente, a Joyce está aqui, vocês procurem por ela para continuar conversando. Deixa eu concluir uma história, e é fim mesmo. Na semana passada, a gente teve a live o programa com o Adriano Ferreira, que faz a leitura dos signos e tal, e aí ele falou sobre travessia em algum dos signos. E aí eu falei para ele que uma história... Nossa, é linda. E tem uma história que eu falei para ele que uma metáfora de uma ponte que leva-se meia hora para você atravessar essa ponte. Então, assim, é uma metáfora, aquelas coisas de adivinhação, como é que você faria para atravessar e tal, né? E tem um guarda em cada ponta da ponte, né? E como você faria para atravessar essa ponte? E esse guarda, eles vão mudando de guarda a cada 15 minutos, né? Eles vão revezando. E aí isso é uma técnica para você, essas coisas de dinâmica de trabalho e tal, né? Como você atravessaria uma ponte de uma hora, ludibriando esses guardas que ficam na ponta de cada ponte a cada 15 minutos. E aí eu não dei a conclusão para eles, porque daí o programa decorreu, né? E a gente tem tempo. E assim, é uma resposta completamente idiota, gente. Você vai até metade da ponte, né? Passa pelo primeiro guarda, vai até metade da ponte. Na metade da ponte, você vira ao contrário. Que aí o guarda do outro lado vai falar: oh, não pode, volta. Não sei se deu para entender. Tipo, o outro guarda vai dizer: você está indo aonde? Não pode, volta para cá. E aí consegue atravessar essa ponte. O intuito de dizer isso é sobre não só a esperteza que você tem, mas sobre o jogo de cintura que às vezes é necessário para que a gente consiga fazer uma determinada travessia.
que nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Às vezes tem um guarda, um tropeço, um paralelepípedo, um muro, não sei o que é. Mas se você precisa ir, não desista, raciocine, vá, passe por esses objetivos, né? Por esses objetivos não, por essas dificuldades, por essas adversidades, e siga em frente. Eu usei essa palavra travessia dentro de alguma coisa de um signo para falar sobre o jogo de cintura. Que, gente, pode ser difícil às vezes, mas a gente pode continuar atravessando, porque o intuito é evoluir. E aí, trazer com você, eu falei, eu vou finalizar aí com essa travessia, que é uma, eu acho que é uma das palavras, atravessarmo, atravessarmo, que no filme Comer, Rezar e Amar, se amam, isso, que vira a palavra mais importante dela. Meu amor, eu quero me despedir de você antes de eu finalizar com a galera aqui, finalizar mesmo, e dizer que eu te amo, que eu tô louca por você sabe disso, e nunca vou me cansar de dizer, e que eu te quero de volta em breve, tá bom? Tá bom. Um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço você. Gente, finalizando agora de vez, eu quero desejar para vocês uma ótima semana. Então, a gente está aqui conversando nessa segunda-feira, que vocês tenham uma semana incrível, sem feriado. Então, a gente tem uma semana completa, recheada. Por favor, sejam felizes, cuidem de si mesmos, olhem para si com amor, com cuidado, com respeito, com carinho, e que você possa dar ao outro também aquilo que você tem. A gente só pode ofertar aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Então, uma semana linda para vocês. Fiquem com os filmes que vão passar aqui logo depois do programa Chá da Tarde. De segunda a sexta, a gente tem o Kristen Charles com o Namira, que está trazendo assuntos incríveis. E os outros programas aqui da Superfaixa, que começam a partir das 8 horas da noite, logo depois do Namira. Então, aproveitem, porque tá demais de conteúdo sempre da nossa Baixada Santista. Um beijo para vocês e eu vou dizer muito amor. Acho que é isso que eu quero desejar para vocês essa semana. Até mais! Be strong.